Olá turma, tudo em paz com vocês? Vamos falar de primeira comunhão, da foto à entrega, como organizar o seu fluxo de trabalho. Eu sou o Celso Vick, sou fotógrafo, sou fotoclubista e arte educador. Bom, primeiramente, quais os equipamentos que a gente precisa ter para poder fotografar uma cerimônia de primeira comunhão? Eu dei algumas sugestões aqui. Primeiro você tem que ter uma câmera fotográfica. Quando eu falo câmera fotográfica profissional, uma DSLR ou uma mirrorless, que aguenta uma quantidade de fotografias e tem um disparo rápido, tá? Então pode ser uma câmera fotográfica, cartões de memória, bateria e pilhas. Pilhas porque você vai usar flash, então precisa de pilhas, e baterias também, caso você precisa na cerimônia, você não vai sair correndo para pegar. 4 tripés médio, para quê? Para o fundo, para colocar o fundo fotográfico, luz e 2 flashes, né? Pode ter um octabox ou aquela sombrinha difusa que custa muito barato, aquela sombrinha. Lá na região ali da 7 de abril você compra essa sombrinha por 30, 35 reais, e também pela internet está esse preço, tá? Câmera, essa câmera é uma Rebel, aquela TX7, tá? É uma Rebel T7i. É uma câmera que supre a qualquer necessidade que você precisar. Então eu acredito que essa câmera já resolve o seu problema de fotografar a primeira comunhão, tá bom? Ela tem alguns recursos interessantes aqui que dá para você usar, e fácil de manuseio, e uma câmera que aguenta bastante fotografia. Bom, o kit que eu falei de tripé, claro que você também não precisa ter esse kit aí, você pode fazer sem o kit e fazer com o cenário que você tem lá na igreja, mas com esse kit já vai dar para você dar uma boa qualidade, né? Você vai ter mais qualidade de fotos, você vai ter mais fotos para entregar, tá? Então quanto mais coisas você tiver, melhor vai ficar a sua fotografia, mais profissional vai ficar o seu trabalho. Esse kit ele vem com 2 sombrinhas, ou aquela caixa softbox, ele custa mais ou menos uns 140 reais nessa loja que está embaixo. Aqui você não precisa do flash, você pode colocar aquela luz de LED dentro dele e deixar acesa o tempo todo. Nós vamos ver para que você vai usar esse kit, tá? Aqui os 2 tripés, né? Então 2 tripés para luz, e se você comprar aquele kit você vai ter só o tripé para o fundo fotográfico e uma barra para você colocar o fundo. Bom, uma observação importante, aqui a equipe, gente, para um número de 20 crianças no máximo, tá? Se você tiver mais de 20 crianças, você precisa ter uma equipe maior. Então, para até 20 crianças, pode ser 2 fotógrafos e 1 assistente. Então, nós estamos falando de uma primeira comunhão. Geralmente, quando tem 20 crianças, as igrejas dividem os lados. Então, fica uma parte de crianças de um lado e uma parte do outro, para todos ficarem de frente para o altar. E aí, você não vai ficar saindo correndo no meio do altar ali para fotografar a criança de um lado ou do outro, tá? Quais são as sequências de fotos? As sequências de fotos, a primeira foto é a foto de identificação. Então, o que nós temos? Um cartão, ali vai o nome da criança, o telefone e o e-mail. Eu vou te explicar depois por que esses dados. Você tem aquela criança na ficha de inscrição, segura a ficha na frente com o rostinho da criança, e depois você consegue identificar. Hoje tem alguns aplicativos que fazem reconhecimento facial, depende do que você vai vender. No nosso caso aqui, a gente vai vender álbum, então você vai ter que separar as crianças uma por uma, tá? E as fotos do painel exclusivo, que são as poses. Eu faço aquela pose de amém, né? Assim, depois peço para a criança abrir as mãos, assim, então com as mãos abertas. Só nesse painel você já tem 3 fotos, tá? Inclusive a foto de identificação, depois que eu faço com a fichinha na frente, eu fecho um pouquinho e já tiro só do rostinho da criança. Eu tenho 4 fotos antes de começar a cerimônia da primeira comunhão. Na sequência de fotos, então a foto com o painel, aí depois com o padre e a foto com o catequista. Então essas fotos todas eu faço antes, né?
Não sei se vocês assistiram o meu outro vídeo falando da prospecção e de como organizar. Eu combino tudo isso daí antes na igreja com o padre. As crianças chegam cedo, chegam mais ou menos 1 hora antes da cerimônia, e todas essas fotos eu faço antes, porque durante a cerimônia eu não paro para fotografar nada, não fico parando ninguém. Então eu tenho a foto do padre, e tenho a foto do padre com a catequista e a criança. Tenho 3 fotos, tá? Ah, e a foto da turma, né? A foto da turma com a catequista e o padre. Outra coisa interessante, aqui são as fotos que eu falei. Então, o painel é essa foto que está a criança aqui fazendo pose de amém, e depois eu peço para abrir as mãos e olhando para mim. Então, uma olhando para o Cristo, outra olhando para mim. São 3 fotos. O painel, esse é um painel que eu tenho já faz bastante tempo, mas hoje tem Mix, uma empresa chamada Mix, ela tem esses painéis prontos, você pode comprar lá, vou deixar o link embaixo aqui. Eles têm diversos painéis que você pode comprar lá, é muito barato também e dá para montar a foto com o padre, que é essa foto aqui do meio, né? E a foto da turma. Então, no final, é difícil você depois fotografar as famílias e precisar dessa foto. Então, por isso que eu faço no começo, tá bom? Aí, vamos continuar. Aqui já está dentro da igreja a cerimônia acontecendo. Você tem primeiro a foto da entrada das crianças pelo corredor, né? Então lembra que eu falei 2 fotógrafos? Eles vão fazer 2 filas indianas. Você fica de um lado, o outro fotógrafo do outro. Então cada criança vai passando, eles vão chegar no altar, fazer uma reverência, e antes dessa reverência você já dá o clique ali. Geralmente eu dou 2 ou 3 cliques ali, tá? Então essa foto do corredor. Acabou, eles vão sentar nos bancos, e aí eu faço as crianças em dupla, fotografo de 2 em 2, tá? E terminou essa parte de 2 em 2, começa a cerimônia, e aí vai chegar uma hora que eles vão acender as velas no Círio Pascal, tá? Aí também eu faço as crianças acendendo. Aqui a foto da entrada, para vocês terem uma ideia. E tem igreja que vai com a madrinha ou padrinho, então a criança às vezes vai com uma pessoa acompanhando ela, de madrinha e padrinho. Fica muito bonita essa foto. Todas essas fotos eu coloco no álbum. Bom, a cerimônia em si, ela consiste assim, em recebendo a hóstia, tá? Recebendo a hóstia sagrada. Essa sequência de fotos, eu faço 3 fotos. Então a cerimônia é feita criança por criança. Então nós estamos em 2. Um vai fazer a criança de corpo inteiro e o outro vai fazer mais fechadinho, né? Então a criança com o padre. O que eu faço? Eu faço 2 fotos chegando a hóstia próxima da boca da criança, enquanto isso a outra pessoa que está comigo faz a foto mais aberta, tá bom? E fotos da turma com o padre, catequista e familiares, tudo no altar. Isso aqui a gente faz depois da cerimônia, tá? Por isso que você tem que já garantir essas outras fotos que eu falei antes de terminar. Olha como fica a foto da criança recebendo a hóstia, né? Então são 3 fotos nessa sequência, tá bom? Olha como fica. Toda a igreja eles vão fazer o mesmo ritual. Então a criança não fica de costas para você, ela vai ficar de lado, que toda a igreja está vendo, todos os convidados estão vendo, tá? E aí fica interessante. E a foto da turma, se o padre não quiser fazer antes, quiser fazer no final, ou tem alguma criança que chegou atrasado, pode fazer no final também, mas já define o lugar que você vai fazer. Geralmente no altar, tá bom? Aqui é o álbum que eu faço, né? Esse álbum que a gente vai ver agora, ele é um álbum que eu compro na Facioli. Ele é um álbum tamanho 15 por 21, né? Então eu separei as fotos, criança por criança, essa sequência de fotos que eu já mostrei, e aí eu vou e coloco as fotos dentro desse álbum, né? O álbum ele fica desse jeito aqui que a gente vai ver, ó, a foto da criança lá no painel, tá? Ó, a pose de amém,
aqui já no altar. Então fica bem legal, uma sequência de fotos do corredor, olha, que tem que ter, né? As fotos do corredor, tá? E depois a foto da comunhão, aí a sequência. Esse álbum, ele são folhas soltas, né? Então a capa dura já vem com esse desenho aqui da hóstia, do pão e uma cruz, então fica muito legal. Aqui dentro tem onde a criança pode colocar qual igreja que ela fez a primeira comunhão, qual o nome do padre que fez a cerimônia, tá bom? Isso também você pode aproveitar, quiser incrementar mais o seu trabalho, fazer esse passepartout. Esse passepartout, ele vem com o mesmo desenho do álbum da comunhão e dentro você coloca uma foto 15 por 21, tá? Essa foto geralmente dá de lembrança para a madrinha ou padrinho que foi acompanhar a criança na primeira comunhão. Tá bom, gente? Vamos lá. Aqui tem o catálogo da Facioli, o álbum é o 15 por 21, eles têm um catálogo com todos os produtos que eles vendem lá, então tem bastante coisa ligada à igreja, né? Data comemorativa, legal? E o recebimento e a entrega, né? Eu mando o cartão, os pais já estão vendo como faz, tudo, já mandei como no outro vídeo eu fiz, nós temos lá o orçamento, prospecção. Eu vou deixar o link do outro vídeo também aqui para quem não assistiu, dar uma olhada lá, que na verdade esse seria a continuação daquele outro vídeo, tá bom? E eu sou Celso Vick, fotógrafo, fotoclubista, tenho os meus cursos, vocês podem estar vendo aí, bem legal, tá bom, gente? Muito obrigado por vocês terem participado aqui da minha apresentação e é isso daí, até o próximo. Obrigado.